A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi a força militar brasileira de 25.334 homens, responsável pela participação brasileira ao lado dos aliados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Constituída inicialmente por uma divisão de infantaria, acabou por abranger todas as forças militares brasileiras que participaram do conflito. Adotou como lema "A cobra está fumando", em alusão ao que se dizia na época, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar para a guerra. Mais que um soldado, ele é uma das últimas testemunhas oculares de um dos capítulos mais terríveis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos conversar com o capitão Enéas, que serviu na Força Expedicionária Brasileira, a FEB, contra as tropas alemãs na Itália. Capitão Enéas, boa tarde. Que idade o senhor tinha quando foi para a guerra e o que sentiu quando foi convocado? Bem, a idade que eu fui para a guerra, eu fui com 20 anos. Mas aí eu não fui convocado. Eu entrei no Exército em 1941, em novembro de 41, e tirei os cursos de cabo, curso de sargento. E na época que o batalhão, aliás, nem era batalhão, era um regimento que se chamava aqui, o regimento foi escalado para ir para a guerra. Eu já tinha 2 anos e pouco de sargento. A mesma coisa perguntaram para mim se eu queria ir para a guerra. Eu disse, eu sou militar já de carreira, né? E eu pertenço a um regimento. Se o meu regimento vai para a guerra, eu irei junto. Capitão, como reagiram os habitantes de Caçapava com a convocação de seus filhos para a guerra? Bem, isso aí é uma pergunta bem difícil, porque aqui em Caçapava, quase todo mundo era ligado ao batalhão, né? Naquela época, Caçapava era uma cidade muito pequena e acredito que todo mundo sentiu de ter o regimento desaparecer e aí ainda mais ir para a guerra, né? Mas eu só sei na minha casa, meus pais, minhas irmãs, meus irmãos, tudo, não estava, todos concordaram muito bem, eu estava numa situação assim. Agora, certo, e a minha irmã mais velha, a Elisa, é que mais sentia, se a gente sentia. Mas como eu fui para a guerra e depois comecei a mandar correspondência e tudo, aí melhorou para eles aí. Mas teve um caso. Quando eu fui ferido, eu passei um período até grandinho sem me mandar para cá, né? Eu nem correspondência. Então, eles pensaram e depois me falaram que pensavam que eu tinha morrido. Porque eu mandava carta, pelo menos não digo toda semana que não dava, dependia do lugar onde eu estava, né? Mas eu estava sempre em contato com a família.
De repente, fui para o hospital, fui operado, eu passei quase 3 meses no hospital. Então, porque eu peguei um estilhaço aqui nas costas e pegou no músculo do braço. Eu não mexia nem com a mão. Então, mas assim mesmo, diz o médico que veio conversar comigo depois, nos outros dias, disse que eu era um sargento de sorte, porque aquele estilhaço pequeno, ele aprofunda no corpo e chegou a 1 centímetro do pulmão. E até ele buliu. Se essa granada que te pegou, se tivesse 1 metro mais perto de você tinha morrido lá mesmo. Capitão, ocorreram alguns casos de famílias que influenciaram seus filhos à deserção para não ir? Não, ninguém. Eu já tinha até um irmão que era sargento aí. Ninguém deu conta, ninguém falou nada. E se eu fui para a guerra, eu sei que muitos aqui de Caçapava, eles tentaram transferência, isso, tudo, né? Mas eu não pensei nem em nada disso, não. Eu estava aqui, para ir para a guerra, nós vamos para a guerra. Era o meu pensamento, sempre foi. Na Itália, o senhor se deparou muitas vezes com a morte. Em que ocasião isso foi mais evidenciado? Viu muitos dos seus companheiros morrerem? Vi muitos companheiros morrerem. E mesmo no meu grupo de combate, eu era um 3º sargento comandante de grupo, e uma noite lá, até foi um susto para mim, porque só durante a noite que tinha um movimento de artilharia, tudo forte mesmo, mas a artilharia não nos pegava, porque nós estávamos tão perto dos alemães que eu via os alemães andar de um lugar para outro numa fazenda pertinho onde nós estávamos, né? Então, aí eu não tinha receio nenhum, e agora a gente ficava, era perigoso porque a gente passava o dia todo dentro de buraco, né? Dentro de buraco, e até parece até mentira. Eu, o cabo, fizemos um buraco um pouquinho maior assim. Esse cabo, ele ficou muito meu amigo mesmo, né? Mas ele tinha um defeito. Ele não tinha um dia que ele não dissesse lá: sargento, eu não vou voltar dessa guerra. Eu tenho noiva lá de Montes Claros, mas falava aqui todo dia. E de repente, uma granada de morteiro veio cair dentro do buraco onde ele estava com outro companheiro, porque tinha um buraco meio grande e cabia 2, né? Ainda bem que não caiu bem em cima dele, caiu na parede e com a explosão ali, eles morreram. E foi, eu tirei com a ajuda de um soldado, depois comuniquei esse pelotão, o comandante do pelotão telefonou para o comandante da companhia. Depois vieram dois padioleiros
vieram para buscar o corpo. Aí que tem uma coisa que eu sempre conto. Ele era os primeiros mortos primeiros mortos no fronte mesmo, porque durante o deslocamento teve outras mortes, né? Mas ali naquele lugar, à noite, escuro, então vieram os dois padroeiros. E eu e o soldado ajudamos para aquele padroeiro pôr os dois ali. Como era um morro, eles começaram a descer e perderam o equilíbrio, rolou tudo por lá embaixo. E eu saí, eu era meio brabinho, então eu chamei muita atenção dele, isso, aquilo, tudo. Depois, outro dia, pensando bem, mandei chamar os dois aí, falei com o comando de operação, chamar aqueles dois lá. Daí conversei com eles, olha, tudo que eu disse para vocês, eu retiro, porque a coisa, até eu estava com medo. Ele disse, se o senhor estava, nós dois estávamos tremendo. Frente a tantos horrores, fica-se insensível ao sofrimento alheio? Olha, a gente fica assim, né? Fica porque, pelo menos, pelo menos aconteceu comigo, que no outro dia, os dois meus companheiros faleceram para meia-noite e pouco, e o outro dia nenhum soldado não dava para conversar com o outro, porque sentia aquilo, né? E como eu também, né? Passei o dia até sem conversar com ninguém e tal, e a gente estava sujeito a morrer também, mas não, graças a Deus, meu grupo, que eram de 10 companheiros, só foram pro cabo, e 2 dias depois fui eu ser ferido e fui para o hospital. Capitão, o senhor tinha preocupação em não retornar e não ver mais sua família? Ah, não. Eu sou um cara que acredito em Deus, e todo o tempo que estive lá, lugar perigoso e tudo, e eu nem pensava em morrer. Só quando aconteceu o negócio com o cabo, e antes disso, quando ele começava a falar que ia morrer, eu falava, tirava na cabeça dele que nós estamos aqui para podemos morrer de uma hora para outra. Mas eu não tinha medo, não tinha receio nenhum. Quais as melhores lembranças que o senhor tem da guerra? Eu tenho muitas lembranças boas, porque apesar de eu estar na guerra, eu encontrei muita coisa. Engraçado até parece mentira. E quando nós estávamos numa cidade chamada Fabrici, e os alemães, nessa primeiro lugar onde nós estivemos, porque nós estivemos no pico mesmo do terreno, né? E tinha pouca cidade que a gente encontrava. E numa cidade daquela, eu estava lá junto com meus companheiros lá, tudo
tudo na imposição e tudo, né? Daí o capitão mandou me chamar. E eu passei para o cabo e a coisa estava mais ou menos uns 500 metros atrás, era a cidade. E eu cheguei lá, o capitão disse assim, você tem a roupa mais limpa, assim, porque nós estávamos sujos mesmo, né? E daí eu disse, não, eu tenho, o subtenente deve ter aí roupas minhas que se o subtenente se toma. Daí eu disse, então você vai arrumar que eu vou fazer um baile à noite aqui na cidade. É dia do aniversário do padre, daí, e o padre toca piano, então eu mandei fazer uns doces aí, e tal, umas bebidas, e eu estou convidando você para para vir também nesse bailinho. A outra parte alegre depois que acabou a guerra. Principalmente no dia que acabou a guerra, foi no dia que parou os tiros lá na minha zona. Fui junto na cidade lá, bebi, e foi uma das vezes que eu bebi um pouquinho demais até. Depois voltamos muito bem, no outro dia estava tudo em ordem novamente. E quais as piores lembranças que o senhor tem da guerra? Pior lembrança não pode ser que foi quando o cabo faleceu e eu sofri muito, porque apesar de a gente saber que estava ali, podia morrer de uma hora para outra, né? Porque nós já tínhamos feito vários ataques e nunca aconteceu nada para nós. E de repente uma morte parada no lugar. Isso foi uma das coisas que mais me chocou e choca a vida toda, né? Terra, se o tempo não tem